Abra a palavra de Deus, Salmo 103, número 103, versículos 6 e 7. 103, versículos 6 e 7. Quem achou, diga amém? Diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Queria que você orasse comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero mais uma vez te agradecer por estar aqui com o teu povo, e agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos e necessitamos ouvir. Oramos aqui junto com o teu povo, Senhor, certos de que o Senhor tem sempre nos abençoado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui diz, né, que o Senhor faz justiça aos oprimidos, né? E Ele mostra os seus caminhos, Ele mostrou os seus caminhos, né, a sua sabedoria, as suas revelações a Israel, a Moisés. Mas ao povo de Israel Ele mostrou seus feitos. Quem é que não gosta de ver os milagres de Deus, né, na vida dos outros e na nossa própria vida? Né? Nós testemunhamos, né, na igreja do Senhor, curas, libertações, milagres, por exemplo, milagres como a restauração da família, da saúde. É ou não é verdade? Então Deus está sempre movendo a mão dele na nossa direção, e isso são os feitos do Senhor, são as maravilhas de Deus. Quando o Senhor Jesus multiplicava os pães naquela época, e que hoje multiplica o nosso salário, né, que a gente consegue suprir as nossas necessidades e continuar sendo abençoado, isso é o quê? Isso, na realidade, é uma bênção. Cada dia que nós acordamos é um milagre de Deus. O nosso coração continua batendo, desde que ele começou a bater, quando nós, né, estávamos ainda na barriga da mamãe, até hoje ele nunca parou de bater. Isso é o quê? É um milagre ou não é? É um milagre. Né? Nossa respiração. Então, cada dia que nós passamos aqui na terra, nós vivenciamos o milagre de Deus na nossa vida. Amém? E quando ele faz alguns feitos maravilhosos, né? Quando a manifestação demoníaca, que aí nós vemos aqueles feitos, né, através de alguém, Deus usa o poder dele no nome de Jesus, aquele demônio vai embora e a pessoa fica liberta. Né? Quando há uma cura, né, de qualquer tipo de enfermidade, um câncer, né, ou de outra enfermidade qualquer, são os feitos maravilhosos do Senhor. Então, as curas, as libertações, o alimento que Ele nos dá todos os dias. Por exemplo, o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas, há quem diga que passava de 1,5 milhão, porque eram contados apenas homens, e tinham mais de 600 mil homens, da idade entre 20 e 50 anos, então os jovens abaixo de 20 não eram contados, e acima de 50 também não, e mulheres também não eram contadas. Então, né, a contagem aí de alguns teólogos diz que o povo que caminhava no deserto era mais de 1,5 milhão de pessoas, e todos os dias esse povo se alimentava. Como se não plantavam e não colhiam? No deserto não tem nem como caçar. Você imagina 1,5 milhão de pessoas no deserto durante 40 anos sendo alimentado todo dia. O que é isso? É o quê? Milagre. É ou não é verdade? Eu já presenciei vários milagres na minha vida, Deus já fez vários através de mim, e já presenciei na vida de outras pessoas também. Isso é maravilhoso. Isso mostra que Deus continua cuidando da humanidade, Ele continua te amando. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Quantos aqui já passaram à beira do abismo, perto da morte, estão vivos hoje? Isso é o quê? Milagre. Cada livramento que nós temos é um milagre. Eu costumo falar que antigamente a gente não tinha despertador, e aí para poder, mantinha um radinho, né, perto da gente, e aí tinha a rádio relógio. Os mais antigos já devem ter ouvido falar nisso. Quem já ouviu falar nisso aí? Não é. Gente, uns 3 ou 4, misericórdia, estou ficando velho mesmo. Acho que vou pintar. Tudo bem. Mas a rádio relógio ficava simulando aquele barulhinho do relógio. E aí,
cada minuto tinha uma reflexão. E aí falava, ó, né, por exemplo, né, agora, né, vamos lá, 18 horas, 50 minutos, tum, tum, tum. Aí o cara entrava e falava. Era meio engraçado, mas era assim que a gente via a hora para ir trabalhar, né? É, irmão, estamos juntos. É, milagre a gente está vivo até hoje, né? E aí, teve uma frase que eu guardei, que dizia assim: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então isso é uma realidade, é um milagre. O tempo é um milagre, o espaço é um milagre. A nossa vida é um milagre, o batimento do nosso coração é um milagre. Amém? O alimento que você, né, comeu hoje é um milagre. Né? Às vezes a gente come um pouquinho a mais, né, gente? E aí depois, antes de comer, a gente não, hoje eu começo a fazer aquela dieta abençoada. Aí depois que come, fica com consciência pesada. Para quê? Aí ajuda a pesar mais ainda, fica mais gordinho. Mas os feitos do Senhor, Ele manifesta para todos. O próprio Senhor Jesus disse assim: ó, Deus faz com que o sol nasça sobre bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. Então, como eu sempre falo aqui, ver os milagres do Senhor, os feitos do Senhor, significa que Deus é bom para conosco, para com a nossa vida. Mas Deus quer te dar mais do que isso. Mais do que isso, pastor, mais. Claro que quer mais. Ele quer te dar conhecimento dos seus mistérios, da revelação da palavra dele para o fundo da nossa alma. Ele quer tornar conhecidos os caminhos dele para a minha vida e para a sua. Então o salmista ali, de uma maneira muito maravilhosa, diz: ó, Deus mostrou seus feitos para os filhos de Israel, mas a Moisés, ele lhe mostrou os seus caminhos. Ele revelou algo mais profundo do que apenas milagres. Porque apenas milagre, vou ser sincero, dizer, quantas pessoas nós conhecemos que já viram milagre, receberam milagre, e mesmo assim não estão juntinhos com Deus. Sabe? Por que não estão juntinhos com Deus? Parece algo assim até desconexo, né? Vamos colocar assim, algo que não tem muita lógica. Eu recebi milagre na minha vida, uma cura, uma libertação, Deus me prosperou, mas mesmo assim eu não tenho conhecimento de Deus. Isso é possível. E a maioria é assim. Que é isso, pastor? A maioria. Porque quantos tinham lá em Israel que foram libertos? Como nós vimos, mais de 1 milhão. A quantos Deus deu conhecimento e revelação da palavra dele? Moisés, Josué, Caleb, e apenas 70 pessoas que ajudavam ele a julgar o povo. É muito pouca coisa, quem entendeu bem aqui? Quantos andavam atrás de Jesus e receberam pães e peixes, nós sabemos? Primeiro, pães e 2 peixinhos. Todos viram essa maravilha e foram alimentados. A segunda multiplicação, 4.000 homens, também ele alimentou todo mundo. Quantos viram cegos abrir os olhos, coxos andarem? Mas a quantos ele revelou a palavra dele? A quantos realmente seguiram Jesus e abraçaram essa revelação e não largaram mais? Muito pouca gente. Ele escolheu 12, não traiu, né? Depois haviam 70 discípulos que ele enviou para a comissão, e quando ele foi, né, recebido nos céus, que ele ressuscitou, só tinham 400. Quer dizer, milhares andavam atrás dele, mas poucos receberam a sua palavra como revelação. Então presta bem atenção, Deus quer te dar muito mais do que seus feitos. Ele quer te dar muito mais do que seus milagres. Ele quer ensinar as suas revelações no fundo da tua alma. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Quando a gente estuda, né, eu tive isso, eu sei que várias pessoas aqui já tiveram essa experiência. A gente estava lá no ensino médio, né, fundamental, sei lá. E aí você vai e estuda uma fórmula, uma equação, né? E aí você vai, né, teorema de Pitágoras, isso, aquilo, aquilo outro, para poder... Aí
Mas você só decora aquilo. Para fazer o que há? O que há? A prova. É ou não é? Aquilo até te ajuda, você até usa aquilo no teu trabalho. Mas o fundamento que gerou aquela equação, a gente não se preocupa. Então, quando eu fui para a faculdade, estou dando só uma, né? Que a gente começou a fazer matemática, aí eu comecei a estudar a biografia dos autores. Não é assim, né? Você começa a estudar a motivação, aquilo que o levou a criar aquela equação. Aí você nunca mais esquece, porque é te revelado algo a mais do que aquelas pessoas que só estão se beneficiando daquela equação. Você está conhecendo com mais profundidade a origem daquilo. Por exemplo, todo o povo de Israel, eles conseguiram observar as maravilhas que Deus fez no Egito. Por exemplo, Deus vai e transforma a terra lá em sangue. A água em sangue. Mas quem que ele usou para fazer isso? Moisés. Ele anunciou a Moisés, ainda usou Moisés para fazer aquele feito. Depois ele vai e fala, eu quero agora que, né, as trevas cubram o Egito. Pega o pó da terra e lança. Aí Moisés foi e jogou. E ele explicava a Moisés, eu estou fazendo isso para subjugar Faraó, para, né, tirar a soberba dele, para que ele deixe o meu povo ir. Porém, eu sei que o coração dele é duro, ele é soberbo, é arrogante, ele não vai fazer isso. Ele vai conversar contigo, hoje vai falar que vai fazer, mas amanhã não vai. Aí você amanhã vai lançar outra praga. Só Moisés tinha conhecimento disso, o resto do povo não. O resto do povo só via acontecer as maravilhas, mas essas maravilhas só eram anunciadas a Moisés e através de Moisés que Deus fazia essas maravilhas. Deus não quer só que você desfrute das maravilhas, Ele quer que você tenha conhecimento delas e quer usar as tuas mãos para fazer maravilha na vida dos outros. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Existe uma diferença de ser o povo para ser Moisés. A mesma coisa, Faraó, depois de ele fazer todo, vou adiantar aqui, senão a gente vai falar das 10 pragas, vai a noite toda. Né? Depois de fazer tudo isso, o povo saiu e, de uma maneira consciente, lógica, é claro que não é pegar um bando, vamos colocar assim, que era o povo de Israel, que era o número de escravos que tinham lá, e saindo sem armas, sem nada, acostumados somente a ser escravos, passar pelo deserto, chegar de frente para o mar, com um exército atrás de uma nação poderosa da época e triturar todo mundo. Então, conduzir o povo para aquele lugar parecia uma burrice. Quem entendeu bem aqui? Mas Deus havia falado com Moisés, Moisés, leva o povo para aquele lugar, que ali eu vou glorificar o meu nome na vida de Faraó. O povo não sabia, tanto que o povo começou a reclamar, o povo, olha só, olha o que Moisés fez com a gente, trouxe a gente para esse lugar para morrer aqui, será que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para a gente morrer? E aí Moisés vira para o povo e fala, então somente fiquem calados e vejam amanhã o grande livramento que Deus vai dar para vocês. Quem tem intimidade com o Senhor não se aflige nem em situações ruins. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Porque nós confiamos na palavra de Deus. Moisés confiava na palavra. O povo só confiava naquilo que via. E o apóstolo Paulo, mais tarde, 2000 anos depois, ele fala o quê? Que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Quem tem fé no poder de Deus aí? Então, ter intimidade com o Senhor é muito importante para que Ele revele a sua mensagem, a sua palavra ao nosso coração. Como os seus feitos acontecem, por que acontecem, por que Ele está fazendo aquilo. Para você ter uma ideia, é importante a gente entender aqui. A Bíblia diz assim, ó, eu não ocultarei coisa nenhuma que farei dos meus servos, é o que diz a palavra, e é uma verdade isso. Quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus falando consigo mesmo, ele fala assim, ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? Visto que ele será pai de muitas nações, e ele fará com que os seus filhos e os filhos dos seus filhos ouçam, aprendam a minha palavra, para que pratiquem. Então presta bem atenção, não, eu vou revelar para ele, Deus vai e revela para Abraão. Deus não precisava revelar nada a ninguém. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, Deus não precisa revelar nada para mim nem para você.
mas aquele que tem intimidade com ele, ele conversa. Amém ou não amém? Ele fala. Né? Ele fala, ele avisa o que vai acontecer. É interessante isso. E ele fala, quem era Abraão, gente? Diante de Deus, estou falando que é o pai da fé, não, tudo bem. Né? A gente não chega nem o Deus do mindinho dele. Mas, diante de Deus, quem era Moisés? Também mortal. Mas tudo que ele ia fazer, ele revelava aos seus servos. Amém? Quem está entendendo até aqui? Deus não quer somente que você viva milagres. Deus quer que você tenha revelação profunda da palavra dele na sua alma. Porque ele nos criou como filhos. Aí mais na frente nós vemos que o Senhor Jesus, ele pregava, né, ensinava a todos, mas algumas coisas ele falava por parábolas, né? Parábolas são contos que vêm falar de uma verdade, né, ou alguma coisa que a pessoa quer, uma narrativa, através, né, de alguns fatos, ou até ele pesca, né, no contexto, né, atual, naquilo que as pessoas vivem, para poder tornar mais fácil, né, de entendimento às pessoas que ouvem. Então, o Senhor Jesus, ele falava por parábolas, e aí ele contava, né, o semeador saiu a semear, e aí algumas sementes caíram pelo caminho. Eu gosto muito dessa. E aí algumas sementes caíram pelo caminho, aí as aves, né, pousaram e comeram aquelas sementes, outras caíram em terreno arenoso, e aí, como tinha pouca profundidade, elas nasceram rápido, mas não tinha profundidade para ter raiz, veio o sol, elas secaram e não foram frutíferas. Outras caíram, né, entre pedregais, né, entre pedras e abrolhos, espinhos, e ela nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos, pelas pedras, também não conseguiu frutificar. Outras caíram em boa terra, e essas produziram 30, 60 e 100 por um. Gente, ouvindo essa parábola, se Deus não revelar, com toda sinceridade, ninguém sabe nada. Não é? Parece charada, né? Não é verdade? É para não saber. Aí os discípulos dele falam o seguinte: Senhor, como é que é essa parábola aí que o Senhor falou, que a gente não está entendendo nada? Aí, vem cá vocês então, vem cá. Eu vou contar para vocês. Aí ele começa a explicar: olha, o semeador sou eu. A semente é a palavra de Deus. E os terrenos, os solos, são o coração dos homens. Ele fala, aquela semente que cai à beira do caminho, que as aves vêm, comem, são demônios. Porque a pessoa ouve a palavra, mas não presta atenção. Aí o diabo entra logo com alguma outra coisa e você esquece daquilo que Deus mandou para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já teve boa ideia e depois se esqueceu da ideia? Né? Às vezes Deus traz até alguma ideia, alguma coisa para você, você se esquece, meu Deus, será que está com Alzheimer? Não. Né? O diabo vai lá e vá. Quem entendeu bem aqui? Ele coloca logo outro pensamento na tua cabeça, ou alguém te catuca, ou cria um problema, você esquece. Às vezes eu estou orando, pedindo a Deus uma palavra, Deus me dá aquela palavra de madrugada, eu fico todo feliz, opa, legal. Aí ao invés de eu levantar e anotar logo, eu vou dormir de novo. Quando eu acordo, o que acontece? Aí eu tenho que dobrar os joelhos e pedir: Senhor, tem misericórdia aí, Senhor. Quebra o galho aí de novo, manda essa sementinha de novo, que eu estou esperando aqui. Acontece isso. Amém? Então, olha só, você que vem à igreja, que ouve a palavra de Deus, vou dar uma dica para você. Está gravado, anota depois. Aquilo que Deus falou com você, até anota no celular quando sair daqui, não perde. Porque eu sei que cada vez que a gente vem para a presença de Deus, que Deus fala conosco, Ele nos revela algo. Amém? E quando Ele revela é para você guardar, porque senão o diabo vai tentar arrancar do teu coração. E aí fica só como uma lembrança vaga, uma verdade tremenda, absoluta, para mudar a sua vida, e você perdeu. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Não é assim que a gente faz no cursinho, para fazer a prova? O professor falando, está lá, né? Por quê? Vai fazer a prova no outro dia, não quer. É ou não é? Mas essa mensagem aqui é a melhor das matérias que o ser humano tem. Para conduzir você para a vitória na sua vida, em todos os níveis, ainda te traz salvação. Sabe? É algo maravilhoso, ela traz qualidade de vida para todos aqueles que vivem nela.
Então aí Jesus falou, então ela vai, né, o semeador vai, caiu pela beira do caminho, acabou. As aves foram, os demônios arrancaram. E a outra cai no solo raso. Por quê? Não tem profundidade. São pessoas que querem tudo fast food. Agora, antigamente você entrava no YouTube que tinha, né, você via uma pregação de 1 hora, 50 minutos, aí depois agora a pessoa só ouve alguma pregação, alguma palavra, se tiver 5, 6 minutos. Aí agora diminuiu, agora tem um negócio de, a Vitória falou que tem um negócio de short, é short, né? É um negócio mais curtinho, né? Não é isso? 1 minuto, não é? Hein? É short mesmo? Não é short de vestir não, gente, short é que é curto, né? Tá? Aí o Instagram, mesma coisa. É coisa de 30 segundos, 1 minuto. Ninguém quer mais ouvir mais nada. Sabe, aquele pessoal que passa na banca de jornal, que antigamente a banca de jornal, hoje você olha para coisa, aí só olha o que é a capa, mas não lê a matéria. Quem já viu isso? A semente, quando cai num coração desse, ele vai só botar a cabeça para fora, a sementezinha assim, né? Brotou, mas não tem o quê? Profundidade. Se não tem profundidade, vem a dificuldade e ela vai esquecer com rapidez. Amém? Amém? Eu sempre falo isso aqui. Toma cuidado. Informação não é formação. Eu posso ter informação sobre tudo, mas formação tem sobre poucas coisas. Você é formado naquilo que você exerce, no seu trabalho, não é verdade? Amém? Serviço público, seja lá o que for, né? Uma profissão que você exerce, não importa, isso aí você está formado. Você é autoridade naquilo. Agora, informação todo mundo tem. Quem entendeu bem aqui? Na esquina, todo mundo é técnico de futebol, não é verdade? Né? Todo mundo quis triturar o Tite, né? É ou não é? Agora quer triturar o técnico do Flamengo, flamenguista, né? É ou não é? Mas não é assim? Todo mundo é médico, não é verdade? Mas na realidade a esquina não forma em medicina, só forma em meio de esquina, né? Mas nada, até rimou, né, gente? Mas não é verdade? O cara faz meio de esquina, faz graduação em meio de esquina, pós-graduação e doutorado, tudo em meio de esquina. O cara é bom mesmo. Então, formação é uma coisa. Então, essa semente, quando cai, né, nesses corações, não vai produzir frutos. É o que Jesus quer dizer. A gente tem que ter paciência, porque através da paciência a gente adquire que há experiência. Amém? E a perseverança. Aí a gente consegue alguma coisa na vida. A outra cai entre os abrolhos, né? Aquela coisa... os abrolhos são os espinhos e a semente não consegue, porque aí vem outras coisas. Por exemplo, a gente recebe a palavra, entende a palavra, tá? Esse aí, mas a fascinação pela riqueza, os cuidados da vida sufocam e o evangelho não consegue frutificar. A quarta semente cai num solo melhor, e aí essa produz, porque ela tem profundidade, não tem abrolho, não tem espinho. Quem entendeu aqui? E aí é esse que o Senhor vai abençoar a vida dele. Você nota que o semeador jogou semente em todos os corações. Eu sempre costumo dizer aqui, né, rapidinho, que numa sala de aula é o mesmo professor, a mesma matéria, e todos recebem no mesmo tempo. Mas as notas são o quê? Todas iguais? Não faz uma média, não? As notas são diferentes. A mesma coisa, a palavra de Deus, foi o que Jesus quis dizer. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, o Senhor Jesus quer encontrar em você o quarto solo. Amém? Cadê o quarto solo? Dá glória a Deus para o Senhor, amém? É aquele que recebe. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, aí ele falou só com os apóstolos e discípulos. E a multidão que recebeu essa parábola? Não ficaram entendendo, não souberam. Por quê? Aí perguntaram, Senhor, por que o Senhor fala com isso por parábola? Aí Jesus fala o seguinte, algo surpreendente para mim e para você, que eu vou falar aqui, né, para alguns vou revelar, né? Quando eu li isso pela primeira vez, eu também fiquei assim chocado. Mas Jesus falou o seguinte, é para que eles ouvindo não entendam, e não entendendo não se convertam, e senão eles serão salvos. Meu Deus, então Jesus não queria que todos fossem salvos? Ué, como pode isso?
Fala com o irmão que você está entendendo a palavra de Deus? Então Jesus quer que você seja salvo. Amém? Quem pode dar um ufa aí? Ufa, né? Deixa eu falar com você aqui, não é que ele não queira que ninguém seja salvo, é porque existe uma classe de pessoas que Deus não vai desperdiçar suas sementes. E eu vou explicar aqui para vocês aqui agora a diferença entre uns e outros. Lá no Salmo 25 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o salmista, ele faz um pedido a Deus, ele falou: Senhor, ensina-me os teus caminhos. E lá no Salmo 139 ainda fala assim: vê se em mim algum caminho escuro, algum caminho mau, e me livra deles e me ensina os teus caminhos, para que eu possa andar neles e ainda ensinar os transgressores. Presta bem atenção. Olha o que o salmista, ele em todos os salmos, você vai ver que várias vezes ele fala: Senhor, me ensina os teus preceitos, me coloca nos teus caminhos, me limpa dos caminhos ruins, até aqueles que eu não consigo enxergar, o Senhor me ajuda. O que significa isso? Aquele que deseja aprender a palavra de Deus para seguir por temor, por honra e por amor, Deus vai revelar a palavra. Aquele que é só por curiosidade, vai ficar esperando. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? A intimidade do Senhor, o que significa? O segredo dele, as revelações profundas que ele traz para a alma do ser humano, só vem para aqueles que desejam ouvir e cumprir. Deus não vai desperdiçar, tanto que Jesus falou assim: não dê pérola aos porcos, não dê o que é santo aos cães. Pastor, Jesus chamou as pessoas de cães? Chamou pessoas de porcos? Chamou. O que ele quer dizer? Ele fez uma comparação. Ele não está falando de porcos nem cães, ele está falando de pessoas que recebem pérolas, ou seja, a palavra de Deus, e se comportam como porcos, pisam nela. A palavra de Deus é preciosa, irmãos, em nome de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Não é para ser pisada. Porque Deus sabe, o que Jesus fala? Porque senão eles vão se alimentar, vão pisar as pérolas, vão se alimentar e ainda vão dilacerar vocês. Uma pessoa, presta atenção, eu vou mal comparando aqui, uma pessoa que ela só tem curiosidade e é maldosa de coração, ela só vai adquirir conhecimento para quê? Para ficar cada vez pior. Deu para entender o que eu estou falando aqui? A intimidade da sua vida, você tem que tomar cuidado com quem você fala, porque essa pessoa pode pegar o que é intimidade da tua vida, aquilo que é seu, e aí prejudicar você e ferir você. Pode ou não pode? Por isso que Deus, ele só vai abrir, só vai iluminar o coração e a alma daqueles que desejam realmente segui-lo e temer a Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? A gente precisa entender isso. Se você está disposto a ouvir a revelação de Deus e seguir, Ele revela para você. Não, mas eu só quero saber por saber. Então vai ficar querendo. Quem está entendendo o que eu estou falando dessa palavra aqui? O próprio Senhor Jesus falou, porque os fariseus, eles conheciam a palavra, mas só ela morta, eles não conheciam a revelação da salvação para o homem. Para eles, eles queriam, vamos colocar, por arrogância, merecer a salvação. Como? Ninguém merece a salvação. A revelação veio de Jesus Cristo. Amém ou não amém? E qual a diferença da condenação para a salvação? Gente, é tão simples. Qual a diferença da condenação para a salvação? Está lá em João 3,19. Diz assim: porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem ama as trevas, Deus não vai revelar a palavra dele nem dar intimidade. Quem está entendendo bem aqui? Se eu estou disposto a lutar, não é que a gente vai ser perfeito, não é isso. Mas a iluminação para a minha alma, daquilo que eu estou ouvindo da palavra de Deus, ela entra no meu coração quando, olha, não é que está escrito ali? Não é isso? Ou seja, a luz, ela vem. O que é a luz? É a iluminação, é o conhecimento, uma revelação de Deus para a tua vida. E aí é como se você a gente estivesse num quarto escuro, abre a janela, a luz do sol entra, você consegue ser iluminado. Quem é assim? Mas se você, não quero essa luz não, porque no meu quarto está bagunçado, está cheio de problemas, aí você mesmo fecha a janela. A luz vai entrar? O que vai ficar dentro? Somente trevas.
Eu estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu, né, desse púlpito palavra que revela algo da sua vida aqui, para te abençoar? Muitos de nós. Quem aqui entende a palavra que é pregada nesse púlpito? Significa que o Espírito Santo está iluminando a tua alma. Quem está entendendo bem aqui, amém? Está iluminando você. Agora, a atitude de deixar a janela aberta é minha e é sua. Às vezes a palavra vai iluminar a nossa casa e a gente está com vergonha não de Deus, não precisa ter vergonha, porque Ele conhece até o profundo daquilo que está mais obscuro na nossa vida, mas Ele quer limpar, Ele quer abençoar. Amém? Quem entendeu bem o que eu estou falando aqui? Então, é importante a gente entender isso. A luz vem, quem é a luz? É a revelação da palavra dEle. É o Espírito Santo que traz essa revelação para a minha alma e para a sua alma. E quando eu recebo essa luz, eu tenho a oportunidade de fazer o seguinte: eu quero seguir a luz. Eu quero andar na luz. Mas eu estou todo rasgadinho. Não tem problema. Aí vai haver possibilidade de Deus tocar nossas vestimentas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas vai ver que eu estou sujo. Aí Deus vai te lavar. Quem entendeu bem? Amém? Amém? Né? Mas eu estou descabelado agora. Eu vou poder me acertar. No escuro, vamos continuar sujinhos, rasgados, aparentemente para os outros bem, mas para Deus não. Quem está entendendo essa mensagem aqui? O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que a cada dia nós vamos receber essa revelação da palavra dEle. Ele fala ao nosso coração, para que nós venhamos tomar atitude de acordo com a revelação que Ele nos deu. Aí, cada vez que eu tomo uma atitude de acordo com a revelação que Ele me deu hoje, Ele me revela algo diferente amanhã. Por isso Jesus fala, né? Nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, que é capaz de abençoar a nossa vida naquilo que a gente menos imagina. Então, quando Jesus fala que a luz veio ao mundo, mas os homens preferem mais as trevas do que a luz, não significa que eu recebo iluminação hoje de Deus e eu vou conseguir de uma hora para outra ser perfeito, não é isso. Mas eu vou ter a oportunidade de, andando na luz do Senhor, Ele me acertando a cada dia. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o amam e o honram de todo o coração. Amém? O que Deus deseja para a minha vida e para a sua é isso. Ele quer nos dar uma vida abundante. Por isso que Jesus fala assim, ó, Ele não mente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundância? É a tua vida emocional, sentimental, espiritual, financeira, saúde, é tudo, e ainda a salvação. Então, se existe alguma área da sua vida que ainda não está legal, essa palavra de hoje está mostrando para você o seguinte: o Senhor quer iluminar para abençoar a tua vida hoje mais uma vez. Amém? Assim acontece comigo. E às vezes, acontece na minha vida, estou falando na minha, aquilo que o salmista pediu. Às vezes tem determinadas situações que nem eu enxergo. Sabia disso? Fala com o irmão que está falando assim: eu preciso de você, para você me ajudar. Não vou ficar com raiva de você não, tá? Mas pega leve. Não é? O que significa isso? Às vezes Deus usa um irmão, usa outros, o pastor que está pregando, para poder nos ajudar. E em determinadas situações, Ele mesmo vai falar no nosso coração. Por isso nós devemos de todo o coração falar como salmista: Senhor, sonda o meu coração, dá uma olhadinha, vê se tem algum caminho ruim, algum sentimento que não está de acordo com o seu coração. E aí me purifica, para que eu possa ser abençoado. Essa é a intimidade do Senhor, que Ele quer que eu e você tenhamos. Ele não quer que você venha a ser povo. Ele quer que você venha a ser Abraão, Moisés, os apóstolos, amém? Os discípulos do Senhor. Deu para entender bem? Quem entendeu essa mensagem aqui hoje, em nome de Jesus? O Senhor, Ele quer trazer mais iluminação para a tua vida hoje. Aquilo que você nem imagina. E eu sei que Deus já está trazendo. Não, sabe o que é bom nisso tudo? Por que eu perguntei aqui se você, quando ouve a palavra, você entende? Sabe o que significa? Se você entende, é porque o Espírito Santo está revelando para você. É porque a luz está entrando na tua alma, no teu coração.
Isso é motivo de alegria, gente. Como eu disse hoje pela manhã, Jesus ele fala assim, ó, todos que vêm a mim de maneira nenhuma, eu lanço fora. Quem veio até Jesus aí? Levanta a mão. E aí agora eu vou te dar um outro exemplo. E Jesus fala assim, e ninguém vem a mim, sem que o Pai o tenha trago. Ou seja, se você veio até Jesus, é porque o Pai que te trouxe até Ele. Você foi um escolhido do Senhor. Mas como Deus vai escolher uma pessoa que assassinava, que matava, que até torturava as pessoas, que era ruim, arrogante? Ele escolheu ele. Escolheu o apóstolo Paulo. Sabe por que o apóstolo Paulo acreditava que todas as pessoas podiam ser salvas? Porque ele foi salvo. E ele pensava, pô, se alguém como eu fui salvo, como é que os outros não podem ser? Quem entendeu bem aqui? Amém? Gente, se alguém tão vil, tão ruim, ele fala assim, e numa das palavras ele diz assim, ó, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Aí ele, logo depois ele fala, dos quais eu sou o maior. Ele não tinha vergonha de falar que ele era ruim, sabe por quê? Porque aquele que era ruim, Jesus veio, iluminou, e agora Paulo era um santo do Senhor, assim como eu e você. Moisés era um homem fujão, medroso, assassino também. E Deus escolheu Moisés. Como pode isso? Abraão também, pai da fé, mas teve medo. Algumas vezes ele omitiu que Sara era a esposa dele com medo de ser morto. E Deus escolheu. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Você imagina um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala. Achei um que é segundo o meu coração. Alguém que salmodiava, né? Como Davi, ninguém, né? Tinha uma inspiração pelo Espírito Santo maravilhosa. Ele profetizou a respeito até de Jesus Cristo. E cometeu coisas tão terríveis. Adulterou. Tramou para matar o próprio amigo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas Deus foi, iluminou a vida dele. E o escolheu para ser segundo o seu coração. Amém? Entendeu que revelação maravilhosa do Senhor? Ou seja, o amor dele cobre multidão de pecados. Nós é que fazemos discriminação. Mas Deus não. Sabe por quê? Eu ouvi essa alegoria e vou falar com os irmãos aqui, acho interessante isso. Já falei outras vezes aqui, mas vou repetir. Uma pessoa, a salvação é assim. Uma pessoa que está aqui, no nível do mar, e uma outra que está lá no Everest. Qual é a possibilidade que as duas têm de, pulando, tocar na Lua? Mas quem está no Everest não está mais perto? Ele está em vantagem? Aparentemente está, mas coitado, vai pular. É bem capaz de ele cair rolando e arrebentar, não é verdade? Então presta bem atenção, alguém que tenha cometido muito pecado e está no buraco, e alguém que quase não cometeu pecado nenhum e está lá no alto. A possibilidade de serem salvos por si só é nula, é nenhuma. Diante de Deus todos são iguais. Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas o outro só fez uma mentirinha, mas mentiu. Quem mente quem é o pai da mentira? Então quem mente? Mas só uma mentirinha, mas é filho do diabo. Se não se arrepender. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então para Deus não existe isso. É importante a gente entender isso. Essa é a revelação mais maravilhosa que o Espírito Santo pode iluminar a nossa alma. Então, quando essa luz passa, que é o conhecimento da palavra, lá na nossa alma, a gente tem que se agarrar, como o apóstolo Paulo fez. Quando o Senhor iluminou a vida dele, ele, não, vou largar tudo, que agora eu quero é Jesus. Amém? E nunca mais parou de ter revelação. Amém? E você também, nunca mais vai parar de ter revelação. Toda vez que você lê a palavra, Deus fala contigo. Toda vez que você vem à igreja, Deus fala contigo. Quem entendeu aqui? Isso é a luz do Senhor na tua vida, porque você escolheu Deus. Quem escolheu Deus aí? Levanta a mão aí. Amém. E se você escolheu Deus, Ele vai continuar falando contigo. Continuar abençoando a tua vida. E é isso que Ele quer para mim e para você sempre. Amém? Então a intimidade do Senhor não é para os melhores.
é para aqueles que desejam seguir a Jesus. Estamos de acordo aqui? Amém? Então, se Deus falou contigo, fica de pé hoje, mais uma vez, para a gente estar encerrando. E eu quero, orar com você, e você vai fechar os seus olhos e olhar dentro da tua casinha agora, que é a tua vida, amém? Olha dentro da tua casa, vê se tem algum quartinho escuro, que o Senhor, já falou contigo aqui, que eu sei que já falou, e vai entrando aí na tua casa, no teu coração, e vai trazendo iluminação. Amém? De repente, alguma coisa que você precisa avançar na sua vida e não está conseguindo, mas Deus trouxe hoje, e eu sei que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai trazer uma vida abundante para você, emocional, sentimental, saúde física, espiritual, para a tua vida hoje, te dar crescimento naquilo que você precisa, de repente para abençoar outras vidas também, como Moisés recebeu revelação para abençoar o povo, Abraão recebeu revelação para poder interceder, Davi recebeu revelação para deixar os salmos maravilhosos para a nossa vida, os apóstolos receberam revelações para poder nos transmitir as verdades dele, e hoje nós recebemos revelações para sermos abençoados e abençoarmos vidas também. Pai, em nome de Jesus, diante dessa mensagem com o teu povo, eu quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, mais uma vez, através da luz dessa palavra, abençoar teus filhos que desejam fazer tua vontade. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa vida, que às vezes não temos força para agir e temos dificuldade e vamos nos arrastando, mas o Senhor nos conhece. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e que essa luz agora ilumine a mente, o coração profundo da alma, Senhor, e nos tire das trevas, Senhor, da dúvida, da indiferença, seja lá o problema que a gente está, Senhor, e nos traga para a tua luz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós precisamos hoje muito mais do teu Espírito Santo, tanta coisa que nos cerca, mas precisamos sair para a tua luz e sermos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo.